Nesses últimos dias, algumas pessoas perguntaram a gente qual a diferença entre um relógio ser à prova d'água e resistente à água. Então eu vou te explicar aqui rapidinho e também vou dar uma explicação bônus sobre aquela questão que também confunde muita gente, que às vezes o relógio está escrito 10 ATM, outras vezes está escrito 100 ATM. Antes de eu começar a falar, coloque nos comentários que eu quero saber se você sabe. Você sabe o que significa? Qual a diferença? Por que alguns têm escrito 10 ATM, outros têm escrito 100 metros? Você sabe a diferença? Coloca aqui embaixo. Mas antes de começar o vídeo, já peço para você curtir esse vídeo, para que assim a gente consiga levar esse vídeo para mais pessoas, mostrar para mais pessoas, ensinar mais pessoas sobre esse assunto que gera muita dúvida na hora de uma pessoa escolher um relógio. Mas bora lá pro vídeo. Então, vou tentar ser bem rápido nesse vídeo, de forma sucinta. Vou explicar primeiro quando um relógio é à prova d'água e quando um relógio é resistente à água, né? E já vou te falar qual a diferença entre os dois. E vou te explicar também o macete. Vamos lá. Relógio que tem lá abaixo de 30, né? Ele é 30 metros para baixo ou é 3 ATM para baixo, ele não é um relógio à prova d'água. Ele é um relógio resistente à água. Ah, tá. Mas e aí, Fábio, o que eu posso fazer com um relógio resistente à água? Um relógio resistente à água é um relógio que você usa ele para lavar a mão, você pode ali lavar a mão. Resumindo, água corrente caindo em cima dele. Ou você pode pegar uma chuva, ou pode lavar a mão ali com ele, né, respingar água, mas você não pode descer com ele na água, né, mergulhar ele na água. Então, sempre assim, relógio resistente à água tem que ser abaixo de 30 metros ou 3 ATM. Daqui a pouco eu te explico por que eu tô falando 30 metros e 3 ATM, porque é a mesma coisa, mas aí eu vou te explicar por que isso, né, a parte física. Vamos lá. Quando que um relógio começa a ser considerado à prova d'água? Acima de 5 ATM ou 50 metros. Todo relógio que tem ali 5 ATM, 10 ATM, 15 ATM, 20 ATM, 30 ATM, 100 ATM ou 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, 300 metros, 1000 metros, ele é um relógio à prova d'água. Subiu, passou acima de 50 metros ou 5 ATM, relógio à prova d'água. Aí vamos lá, o que eu posso fazer com esse relógio, Fábio? O que eu posso fazer? Posso mergulhar, posso entrar na piscina. Isso você tem que olhar quando você comprar seu relógio, olha no manual dele. Geralmente o manual tem uma tabelinha. Deixa eu pegar aqui para te mostrar, tem até uma tabelinha aqui da Tecnos. Tá vendo? É uma tabelinha que mostra, não sei se você tá conseguindo enxergar certinho as letras, mas eu vou pedir pro editor colocar aqui, ó. Enquanto eu vou falando, você vai olhando essa tabelinha. Olha só, aqui ele mostra se um relógio ele não tem marcação, ele tem nada, ele não tem nada, não é resistente a respingos, não é resistente à imersão, não é adequado para uso diário, tomar banho. Mas se ele tem uma resistência não especificada, né, ele é WR, né, que é o Water Resistance, mas não tem especificada a resistência, ele é resistente a respingos de água, né? É preciso secar imediatamente ele. Mas se ele já é 3 ATM, ele já indica a você que ele é resistente a respingos e que ele é resistente à imersão acidental leve, né? Ele explica aqui certinho. E aqui a Tecnos nem considera que é adequado para tomar banho diariamente. Até porque eu não recomendo você tomar banho com relógio diariamente, ainda mais se for banho quente. Às vezes a pessoa coloca lá o chuveiro bem no quente e entra com o relógio lá de baixo. O choque térmico, as partes mecânicas de um relógio são bem sensíveis, tem engrenagens ali muito milimetricamente colocadas. O choque térmico, a variação de temperatura pode estragar o seu relógio, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos continuar vendo aqui. Olha só, aí 5 ATM, ele já enquadra essas outras coisas. 10 ATM, ele já enquadra mais coisa aqui. 15 a 30 ATM, mais coisa. 100 ATM, já coloca aqui que é adequado para a prática de mergulho, né? Acima de 100 ATM, que é 1000 metros. Você viu a tabelinha, mas cada fabricante tem uma tabelinha, então é bom você olhar de qual relógio que você recebeu, olhar essa tabelinha para você seguir certinho. Essa é a da Tecnos. Mas basicamente, resumindo, um relógio de 5 ATM é um relógio ali que vai resistir para você tomar banho, vai resistir para você entrar em banhos superficiais na piscina ali, só por cima ali. Ele vai ser resistente a isso. Mas não vai ser um relógio para você ficar nadando na piscina, pulando. Por quê? Isso implica uma pressão sobre o relógio. Que vou entrar até num assunto da explicação, né, dos 50 metros, 5 ATM, mas mais para frente. Deixa eu fechar isso daqui. Já um relógio 10 ATM, né, 100 metros, ele já é um relógio que vai suportar aí um pouco mais, você talvez dar um pequeno mergulho com o seu relógio, e isso vai aumentando.
o relógio 20 ATM ele já vai ter uma resistência maior. Eu não consigo te falar se um relógio de 10 ATM 100 metros, quantos metros vai poder mergulhar. Não tem como dizer isso. Por quê? Dependendo da situação que está rolando, a temperatura, tudo vai depender das condições. São diversas variáveis que vão estar agindo sobre a pressão sobre o seu relógio e sobre os mecanismos dele que protegem de entrar água. Beleza? Agora eu vou explicar por que alguns têm escrito lá em metros a resistência do relógio ou em ATM. Lembra da física? Quando você estudava lá? Não sei se você lembra. Pensa aí. Quando você estudou a parte de pressão, você lembra quanto de pressão em ATM equivale a um tamanho de coluna d'água, né? Que você até falava, 10 metros de coluna d'água equivale a X ATM, né? Vamos lá. 10 metros de coluna d'água equivalem a 1 ATM. Então, se eu tenho um relógio que ele é 5 ATM, a pressão que aquele relógio suporta é de 50 metros de coluna d'água. Ou seja, se eu pegar 50 metros de coluna d'água e tiver um ponto ali embaixo, a pressão nesse ponto vai ser equivalente a 5 ATM. Por isso que às vezes o relógio tem lá escrito que ele é 5 ATM e às vezes o outro relógio tem escrito que ele é 50 metros. Isso não quer dizer que você consegue descer com o relógio 50 metros de profundidade em uma piscina ou no mar, ou num rio, que for. Isso não significa isso, porque essa nomenclatura só mostra quanto de pressão que aquele relógio resiste. Só que você nadando, mergulhando, você tem um movimento, você tem o movimento da água, você tem o movimento do seu braço, você tem a temperatura, que tudo isso vai interferir na pressão que está indo em cima do relógio. Se você pegar esse relógio, for no laboratório com a temperatura controlada e tiver lá um tubo de ensaio de 50 metros e for descendo o seu relógio devagarzinho, sem essa água estar se movimentando, descendo ele, você vai conseguir alcançar os 50 metros de coluna d'água ali. Mas, por quê? Você está garantindo que a pressão sobre ele vai ser de 5 ATM, entendeu o que eu quero te explicar? Muitas pessoas pegam um relógio e vê lá, nossa, é 100 metros, eu posso mergulhar 100 metros. Não é isso. O relógio, ele resiste a 100 metros de coluna d'água de pressão, ou seja, o que 100 metros de coluna d'água equivale a 10 ATM de pressão. Então o relógio suporta 10 ATM de pressão. Consegui explicar? Entendeu? Se ainda ficou uma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar te respondendo. Esse foi o vídeo de hoje, ficou até demorado, né? Nossa, ficou grande o vídeo, mas tomara que eu tenha conseguido te explicar direitinho esse assunto. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, porque assim a gente consegue levar para mais pessoas, ajudar mais pessoas sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. Até o próximo, até mais, tchau, tchau.